Tanto que quando eu tirou o Ravi, a médica chegou perto de mim e falou assim: você não pode engravidar de jeito nenhum. Acabou. Você não pode ter mais filhos. Se você tiver mais filhos, você vai morrer. Nossa. Falou assim mesmo. Você corre risco de vida. Sério mesmo. E aí, pessoal, graça e paz, está começando mais um podcast, o seu Pod Família. Porque aqui a fé é vivida, a história é contada e a palavra é compartilhada. E esse mês é mais do que especial, pois estamos comemorando o Mês das Mulheres. E o podcast dessa semana é Elas Inspiram. Roda a vinheta, produção! Bom, nesse podcast Elas Inspiram, hoje nós temos uma presença maravilhosa, que é da nossa membra Vanessa. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Vanessa. Que você possa inspirar outras mulheres, que Amém. eu tenho certeza que você tem um testemunho maravilhoso para contar. Sim. Bom, então para começar, a gente quer saber um pouquinho de você. Conta pra gente de onde você veio, quantos filhos, a sua idade, conta tudo pra gente. Sim. Oh, eu tenho 35 anos, vou fazer 36 mês que vem. Tenho 2 filhos, sou casada, né? Eu sou de Itabira, Olha. não sou de BH. Itabira é muito longe daqui? Umas 2 horas. Ah, é pertinho. Pertinho. Mas aí vim pra cá quando eu casei. Ah, sim. Tem 11 anos de casada. Entendi. Muito tempo, né? Muito tempo. Então, você praticamente sua vida toda foi em Itabira e você Sim, casou e veio pra cá. isso. Entendi, legal. E você sempre foi cristã? Como é que é a sua relação com Jesus? Sim, eu nasci no lar cristão, né? Ai, que legal. Desde que eu me entendo por gente. A minha mãe é evangélica, minha família praticamente toda é evangélica. Entendi. Ai, que legal. E seu pai, ele é cristão também? Não, ou o meu pai não. O meu pai, ele diz que é católico, mas não é nada. Não é? Entendi. Então tá bom. Bom, conta pra gente, já que você nasceu num lar cristão, né? Então você com certeza tem muitas histórias pra contar. Sim. Conta pra gente aquele testemunho que foi um marco na sua vida, que você pensou, tipo assim, nossa, a partir desse dia foi o divisor de águas na sua vida, na sua fé mesmo, na sua caminhada cristã. Sim. Foi quando eu tentei engravidar do Ravi. Sim. A Análise estava com 4 anos, aí eu quis muito ter outro filho, né? Sempre quis ter 3, mas... 3? Então tá vindo mais um pra mim? Não, misericórdia. Mas o meu marido não queria, só queria a Análise. Mas, assim, tentando convencer, aí eu engravidei em 2020, só que aí quando eu descobri, eu estava de 8 semanas. Sim. Aí eu viajei para casa da minha sogra e lá eu comecei a sentir dor e eu comecei com um aborto. Nossa. Aí eu fui para o hospital de Itabira, fiquei 2 semanas na casa da minha mãe até o aborto sair, expelir totalmente. Aí eu chorava muito, eu fiquei muito frustrada. Eu não acreditava que estava acontecendo aquilo comigo. Imagina. E minha mãe falou assim: não, Vanessa, calma, vai dar tudo certo, não era o tempo de Deus, mas eu não me conformava. Aham. Aí depois de 4 meses, eu engravidei de novo. Nossa. Só que eu não sentia sintomas de gravidez, mas eu sentia muita dor nas costas. Aham. Aí o médico pediu para fazer um ultrassom. Aí quando eu fui fazer o ultrassom, o médico falou assim: não tem nada no seu útero, mas tem uma massa muito grande na sua trompa. Nossa. Aí era uma ectópica, né? Aí ele falou assim: ela está a ponto de romper e você corre risco de vida, você tem que ir para o hospital agora. Nossa. E quanto tempo? Você tinha quantos meses? Estava com 8 semanas também. Nossa. Aí eu fui e comecei a chorar, fiquei no desespero. Aí eu falei assim: quer saber? Eu não vou para o hospital nada, eu vou para casa. Fui para casa porque minha filha estava com minha vizinha, né? Sim. Aí eu liguei pro meu marido trabalha em Betim. Não, longe, Aí ele teve que vir. Aí eu comecei a arrumar minhas coisas, passando muito mal, porque eu tinha muita dor e muita hemorragia. Nossa. Eu tive muita hemorragia. Aí quando eu cheguei no hospital, aí eu fui pro Odete, porque meu plano estava
em carência. Nossa. Aí o meu médico me deu um encaminhamento, fui para lá. Aí cheguei lá, na hora que eles viram, eles já me encaminharam com urgência para cirurgia. Nossa. Aí eles iam fazer uma cirurgia simples, né? Mas quando eles abriram, eles viram que as minhas trompas, os meus órgãos estavam todos colados, que eu dei aderência, eu não sabia. E eu descobri que eu tive uma doença que chama endometriose. Por isso que aí estava tudo colado, sabe? Tudo coladinho e já tinha rompido. Então deu hemorragia nos meus órgãos, né? Mas quando você teve a Laurinha? Analice. Analice, desculpa, Isso. não teve nada disso. Não tinha nada. Nossa. Era muito... foi uma gravidez muito tranquila, não tinha nada. Foi depois de 4 anos que eu descobri que eu tinha essa doença. Aí as médicas até chegou e falou assim, você não sabia? Eu tô assim, não sabia que eu tinha. Nossa. Aí o que acontece? Como a cirurgia complicou, aí teve que tirar a trompa e o ovário. Que isso? Aí teve que tirar a trompa e o ovário e eu fiquei em estado de choque, né? Sim. Aí a médica falou que, assim, a possibilidade de eu ter outra gravidez seria muito difícil, quase impossível, porque endometriose, uma trompa e um ovário, aí seria muito difícil. Aí eu deixei na mão de Deus, né? Mas eu nunca desistia, mas eu chorava muito. Eu queria. Uhum. Aí deixei na mão de Deus. Aí quando eu tive um sonho, e Deus falou assim comigo no sonho, quando completar 1 ano da sua cirurgia, eu vou realizar um milagre na sua vida. Sonhou? Sonhei. Não. E nisso eu sonhei que ele é uma luzinha dentro do meu ventre. Quando eu descobri, a minha cirurgia foi feita em setembro de 2020. De outubro de 2021, eu estava grávida. Nossa, meu Deus! Só que aí eu fiquei com medo, eu achei que ia acontecer o aborto, mesma coisa, né? Aí eu fui consultar, aí o médico pediu os ultrassom, estava tudo certinho. Só que aí o médico falou assim comigo, você é uma a cada 1 bilhão. Como que você conseguiu? Ele falou assim, você tem muita sorte. Eu falei assim, não, foi Deus. Foi Deus que me deu. E foi assim, aí até os 4 meses, tranquilo. Uhum. Quando completei 5 meses, eu comecei a ter sangramento. Nossa. Aí eu falei assim, não, eu perdi de novo. Aí, quem foi a pessoa que me ajudou, porque como eu não tinha ninguém, sim, foi a Cláudia. Foi a Claudinha, uhum, foi ela que me ajudou. Uhum. E ela me levou para o hospital. Aí chegou no hospital, no Sofia. Eles, como era mais perto, aí falaram que era... eu esqueci, peraí. O tampão que rompeu. Só que eu estava de 26 semanas. Nossa. Aí eu falei assim, mas não tem como romper o tampão, então eu vou ter o bebê vai nascer. Sim. Aí eles falaram que eu tinha que voltar para casa. Aí eu não conformei, fui para a Unimed. Sim. Aí cheguei lá, que eu descobri? Que eu tinha uma placenta prévia. Ela tampava o colo do útero. Normal, a placenta ficar acima do bebê. A minha gerou embaixo. Não. Aí, é por isso que eu tive o sangramento. Aí começou a minha luta. Nossa, estava com 6 meses? 5 para 6. Aí foi uma luta muito grande. Porque eu comecei a ter hemorragias, uma atrás da outra. E toda vez que sangrava, nem que seja um pouquinho, tinha que correr para o hospital. Sim. Porque, né, corria risco de ter o parto prematuro. Sim. Aí teria que tirar o bebê para mim não... porque como a placenta tem muitos vasinhos, então, assim, pode romper e não parar de sangrar. Aí teria que tirar. Aí foi, minha filha, foi. Aí a minha mãe não pôde vir ficar comigo, foi uma luta. Não tinha ninguém aqui. E sua família, todo mundo lá? Todo mundo lá. Aí tinha a Analice que estava para a escolinha, eu dependia das pessoas para levar ela até o escolar. Eu ficava o dia inteiro na cama. Nossa. Na cama. Não,
não podia levantar, assim, se levantar só para ir no banheiro ou comer alguma coisa. Sim. E meu marido trabalhava em Betim, então assim, ele saía 5 da manhã, chegava em casa, não tinha hora de chegar em casa. Sim. E eu fiquei, aí eu tive depois disso mais umas 4 hemorragias. Nossa. Aí corria para o hospital. Às vezes meu marido colocava o pé dentro de casa, eu começava a sangrar, aí já saía para o hospital. E a Analice ficava com a Cláudia, Sim. que era a única pessoa assim que eu podia deixar, confiava de deixar ela. Aí eu ficava internada. Eu ficava uma semana, às vezes 5 dias, até o sangramento parar. E o último sangramento que eu tive uma hemorragia muito forte, que molhou minha cama toda, a toalha, e saía pedaços de sangue, sabe? Aí eu comecei a sentir dor, aí meu marido disse, não, vai ter que esperar, isso era umas 2 da manhã, até no outro dia para mim te levar, você já sabe como que é. Aí fui, mas eu chorava, e eu achava, então, assim, não, eu estava de 35 semanas, aí Faltava pouco, né? faltava pouquinho. Aí, eles iam segurar até 34. Sim. Deus abençoe que foi até 35. Uhum. Aí, cheguei no hospital, aí eles me passaram na frente de todo mundo e falaram assim, não, vou interromper a gravidez agora, porque você está correndo risco, né, de vida. Aí foi o melhor parto. Ai, que bom. Foi um parto muito bom. Meu marido não pôde me acompanhar, foi só eu e Deus. Nossa. Porque ele veio buscar as bolsas e não conseguiu chegar a tempo. Porque assim que eu cheguei, ele veio para casa e já fez a cirurgia. Sim. E assim, ele é um milagre mesmo. Muitas vezes o médico falou que ele poderia nascer com problemas porque não estava passando os nutrientes no cordão, porque o cordão estava em inserção. Parece que estava atrás. Aí não estava passando os nutrientes suficientes. E o peso também, que ele era um bebê pig, que é um bebê pequeno para a idade gestacional, era um bebê muito pequenininho. Sim. Mas Deus foi comigo até as 35 semanas. Não, é engraçado de você contando essa história que, assim, tudo era praticamente impossível, né? Sim, tudo. Não tinha saída. Não tinha. Não tinha saída. Não pra tinha. Nada. E é Ravi. né? Ravi. Eu vou até depois pedir os meninos para colocarem umas fotinhas dele Sim, pra gente poder sim. ver. Mas, assim, realmente foi um milagre. Foi. E, assim, quem olha hoje não fala que ele passou não por tudo fala. aquilo, não. Peraí, Alice. Agora é sua vez, pode ir. Não cai, não. Cai aqui. Borbolê. Tá nu. Não, borboletinha. Era colinha, era no chocolate, era batinha, Poti. perna, pau. Olho de. É de nem, mamãe. Olho de vidro. Vidro, E nariz de pica-pau. pau, o bodetão, Tá no fogão fazendo macarrão para o seu. Ele passou aí, ficou na UTI 2 dias, Aham. porque ele nasceu com a respiração ofegante, né? Aí ficou 2 dias e o médico falou que ia liberar ele. Aí eu fiquei mais uma semana no hospital para ele pegar peso. Ah, tá. Porque ele nasceu com 2,28 kg, né? Sim. Aí até uns 2,5 kg eu tinha que pegar para me sair do hospital. Sim. Mas foi assim, não foi fácil. Nossa, imagina. Ainda mais sozinha, Sim. sem ninguém. Eu lembro que eu quase entrei em depressão. Eu ficava no hospital sozinha porque meu marido não podia ficar comigo, né? A Claudinha estava com a Elisa bebê e não tinha ninguém para ficar comigo. Sim. Então eu ficava muito tempo sozinha. Sim. Aí, assim, às vezes eu queria tomar um copo de água. E não tinha E como. não tinha como nem levantar para tomar um copo de água, porque eles não podiam nem ir no banheiro. Sim. Era um repouso absoluto. Mesmo.
E aí eu sofri muito. Nossa, e eu achava que eu não ia conseguir, que ele ia nascer com problema, nascer morto. Sim. Mas, assim, eu peguei com Deus, né? Falei assim, Em algum momento, desculpa te cortar, Sim. mas em algum momento você teve aquele sonho, há Sim. um ano atrás. sim, Você teve algum medo de, tipo assim, porque esse sonho que você teve foi uma promessa, assim, Foi. Deus te prometeu, né, um novo filho. Quando você gerou Davi e tudo mais, o Ravi, você pensou assim, nossa, não vai, essa promessa acho que caiu no esquecimento, você Sim. teve esse medo de, tipo assim, por tudo que você passou, né? Sim. Nossa, vai dar errado. tive muito, porque ainda mais que eu tive muitos sonhos com o inimigo, eu sangrando. Antes de eu começar o sangramento, eu tive muitos sonhos e o inimigo falava comigo, eu não vou deixar ele nascer, eu não vou permitir essa criança nascer. E eu acordava muitas vezes gritando, porque ele vinha muito no meu sonho Sim. e falava isso. Mas assim, Deus estava me mostrando que eu ia passar por uma aprovação, isso, mas que ele daria a vitória. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. E nesse processo todo que você passou, em relação à amizade, né, que você falou da Sim. Claudinha, o que você tem para falar, tipo assim, a influência mesmo, né, da gente ter pessoas próximas a gente que professa a mesma fé que a gente, que acredita no Senhor Sim. e que tá ali mesmo para apoiar, né? A Cláudia foi a minha família aqui, em BH. Porque foi ela a primeira pessoa. A gente tinha amizade, mas não era muita, né? Era então mais vocês para não das se crianças. conheciam A gente há se muito conhecia muito, mas assim, era mais cumprimentar, parava, conversava, mas não tinha uma amizade mesmo. Sim. Aí foi a partir disso que ela se tornou minha amiga. Eu ligava para ela, quando, né, eu ia para o hospital, ela já pegava na lista, ela fazia a bolsa. Ela que lavou o enxoval do Ravi, porque eu não podia levantar. Ela que passou as roupinhas do Ravi, ela montou a bolsa do Ravi. Nossa, Ela arrumava a minha casa. nossa. Ela chegava lá com a bebê dela pequenininha, arrumava a minha casa, me dava comida. Nossa, Ela foi foi uma irmã, né? foi uma irmã amiga, para tudo mim, mesmo. foi. Eu penso que é isso que é essa igreja, né? É nessas horas que a gente vê o quanto que a Tive igreja muito é importante. isso, eu tive muito apoio, né? Igual os pastores, a pastora orou muito comigo. A minha família toda fez uma corrente de oração, né? Eu tinha muitos ligavam para mim e oravam por mim, oravam pelo Ravi. E teve um momento que eu estava no hospital que eu sentia que eu estava morrendo, porque a hemorragia não parava. E o médico falou assim, olha, se essa hemorragia não parar, eu não sei o que eu vou fazer com essa menina. E eu estava de 31 semanas. Não. Aí ele me deixou sozinha, eu fiquei num quarto sozinha. E aí saía muito, era tanto sangramento que saía os coágulos, caíam umas bolas de sangue, sabe? Isso. Aí eu lembro que eu fui pro banheiro, eu falei assim, eu preciso ir no banheiro. Ela falou assim, não, você não pode ir no banheiro. A enfermeira falou. Aí eu fui no banheiro, assim, eu não consigo fazer, né? Era comadre, né? Aham, na comadre. Aí eu fui pro banheiro, quando eu voltei, aí o médico já começou a xingar porque tinha um rastro de sangue pro corredor afora. Nossa. Aí ele falou assim, ela não pode levantar. Aí eu não podia fazer toque, né? Ah, Porque por causa dos vasinhos da placenta. nossa, foi tudo muito sensível. Muito. Aí o médico fez e aí eu pedi muito a Deus, né, para não acontecer nada. Aí depois eu senti que meu corpo estava gelando. Nossa. Aí eu falei assim, eu tô morrendo. Não é digno, não, mas nossa, eu comecei a sentir uma fraqueza e nessa hora uma irmã me ligou e começou a orar o Salmo 91, que eu comecei a sentir o meu corpo esquentar. Que eu senti meu corpo esquentar, que Deus estava dando livramento mesmo. Amém. Glória a Deus. Amém. Nossa. Tô sem palavras aqui, gente. Como é que vocês estão aí? Que vocês estão vendo esse testemunho? Meu Deus, maravilhoso. Amém. Meu olho tá encheu d'água aqui. Mas, bom, em resumo de tudo isso, né? Qual conselho você daria para uma mulher mesmo que vai assistir esse podcast, né? Que nosso tema esse mês é Elas Inspiram. Então, Sim. eu acredito, tenho certeza que você vai inspirar e está inspirando outras mulheres. Qual conselho você daria, talvez, para uma mulher que talvez sonhe em ter filhos, mas talvez tenha alguma dificuldade, ou talvez foi desenganada pelos médicos, ou, enfim, o que você diria para essa pessoa? Eu falaria para ela ter fé.
Porque a fé que Fez permanecer, né? isso faz a gente permanecer, é a fé que realiza o milagre da gente, na vida da gente. A fé em Deus que a gente tem que o milagre acontece. Amém. É só através da fé. Porque se eu não tivesse fé, muitas vezes a minha fé ficou abalada. Sim. Mas minha mãe me dava muito conselho, né? E conversava muito comigo. E falava que o que a gente não pode perder é a fé. E foi assim que eu a vi, pela fé. Então, esse foi o testemunho mesmo. Sim. Que testemunho, né? É. Foi o divisor de águas Foi, então, na sua vida. foi. Foi aquele marco que foi uma experiência e tanta que você teve, né? Tanto que quando eu tirou o Ravi, a médica chegou perto de mim e falou assim: você não pode engravidar de jeito nenhum. Acabou. Você não pode ter mais filhos. Se você tiver mais filhos, você vai morrer. Nossa. Falou assim mesmo. Você corre risco de vida sério mesmo. Mas você queria ter 3 filhos. Esse 3, sonho mas ainda- não, esse não, sonho, não. Foi tá bom. muito difícil, tá ótimo. Mas para Deus nada é impossível. Com né? certeza, mas não quero não. Tá bom, só 2, né? Tá ótimo. Ai, glória a Deus. Nossa, louva a Deus pela sua vida, Amém. por esse testemunho que Amém. foi maravilhoso. Tenho certeza que vai impactar outras mulheres. Com certeza. E é isso. Vamos finalizar. Você sabe como que eu faço sempre tchauzinho. É. Eu quero que você faça isso comigo, tá bom? Tá bom. Bom, pessoal, então esse foi mais um podcast Elas Inspiram. Eu espero que você aí de casa tenha sido inspirado por esse momento. E como eu sempre digo, Tchau.